Vamos abrir a palavra de Deus e continuar nos nossos estudos em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nosso texto básico. Efésios, capítulo 4. Vamos abrir a palavra de Deus para esse texto. Podemos por aí, Carlos? Nós vamos ler dois textos, hoje textos básicos. Nós vamos ler Efésios, depois nós vamos ler Gálatas. Esse texto aqui de Efésios é o que está projetado. Vamos ler esse que está projetado aqui. Ele é uma síntese. Tendo em vista, vamos lá, igreja, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura de Cristo, para que não mais sejamos meninos, antes cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Que Deus abençoe essa palavra. Agora eu vou pedir aos irmãos que abram em Gálatas, um livro antes, algumas folhas para trás. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E nós vamos ler todo o texto. Gálatas 5, 16 a 26. E depois o capítulo 6, versículo 10, que é o tema do nosso estudo hoje. Gálatas 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. Os irmãos acharam? Esse não está projetado aí não. Vamos acompanhar a leitura. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Agora nós vamos capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 7 a 10. Capítulo 6 de Gálatas,
versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero destacar com os irmãos o verso 7 e verso 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito de Deus, colherá a vida eterna. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. O tema do nosso estudo hoje é a maturidade espiritual, a lei da semeadura. Nós vimos até agora que maturidade é ser semelhante a Jesus. Esse foi o conceito que nós aprendemos a partir de alguns textos bíblicos. Poderiam existir outras definições, mas nós chegamos a essa definição que é simples, mas é também muito profunda. É simples porque é fácil de guardar, uma frase apenas. Maturidade é ser semelhante a Jesus. Mas quando nós começamos a pensar o que significa isso, nós vamos ver que realmente é alguma coisa muito profunda. E essa é a vontade de Deus, porque o texto diz que aqueles que antes Ele conheceu, Ele os destinou ou predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho. O texto que lemos inicialmente também, essa é a ênfase, até que todos cheguemos à medida de Cristo Jesus. Então, sempre o alvo que a palavra de Deus apresenta para mim é ser semelhante a Jesus. O texto de Hebreus que nós lemos hoje ao abrir o nosso culto nos fala da carreira da fé. Nos fala que nós devemos tirar todo o peso que tenazmente nos assedia, nos desembaraçarmos e continuarmos a carreira. Que carreira é essa? Carreira significa que você sai de um ponto e vai até um outro ponto. Caminhada é isso, carreira é isso. Sugere um processo que vem em passos. Então nós estamos caminhando em direção a quê? A sermos semelhantes a Jesus. Então é muito importante que nós tenhamos essa mentalidade, essa compreensão bíblica. Você lembra que desde o início eu tenho falado para os irmãos que a crescimento espiritual, ele tem uma base. A base do crescimento espiritual é a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus sobre esse assunto é essa, que nós estamos numa carreira, que nós estamos dentro de um processo, que nesse processo Deus vai trabalhando todos os dias na nossa vida, nos fazendo parecer cada dia mais com Jesus. Amém, gente? Isso é tranquilo para os irmãos? Olha, se nós entendermos isso de fato, isso pode mudar a nossa vida. No último estudo eu falei para os irmãos, no último ponto da nossa reflexão, eu falei para os irmãos, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias para moldar a nossa vida. Quando você entende que você está num processo, numa caminhada de crescimento espiritual, você vai olhando para as circunstâncias que cercam a sua vida, até mesmo para aquelas circunstâncias adversas, e você vai sempre partir do ponto, da compreensão de que aquelas circunstâncias, elas não vieram, não aconteceram por acaso. Deus permitiu aquelas circunstâncias com o propósito de quê? De fazer você se tornar semelhante a Jesus.
Por que que Deus permitiu a adversidade? Por que que Deus permitiu também, muitas vezes, o sucesso? Né? A realização de alguma coisa que nós almejamos, que a nossa vida também não é, graças a Deus, não é só de dificuldades, né? Aliás, nós temos muito mais momentos felizes e abençoados do que a adversidade, do que o sofrimento. Mas é muito importante que eu e você entendamos o seguinte: cada pedra, como cada escada que apareceu na sua vida, ela existe com o propósito de fazer você o quê? Semelhante a Jesus. Então é correto eu pensar o seguinte: estou passando adversidade. É correto eu pensar o seguinte: Deus está trabalhando na minha vida. Às vezes você pensa assim: não, estou passando adversidade por causa do fulano, por causa do Beltrano, é porque eu deixei de fazer aquilo. Muitas vezes a gente é assim, né? Primeira coisa que vem na nossa mente na adversidade é aonde eu errei. Qual foi o meu pecado? Deus, eu estou passando por problemas, é porque eu cometi algum pecado. E aí a gente entra numa crise tremenda, né? Muita gente entra em parafuso. Os problemas na nossa vida não advêm, não é só porque nós pecamos. Amém? Então, espero que não seja o seu caso, mas resista à tentação de se tornar vítima. Que a ideia da gente é essa: a gente é vítima. Eu fui vítima do erro do fulano, eu fui vítima do meu próprio erro, eu fui vítima porque Beltrano deixou de fazer isso, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque as circunstâncias é assim, e a gente culpa todo mundo. E aí você não entende por que às vezes você não avança nas coisas. Mas é uma atitude madura quando você olha para as circunstâncias e vê assim: Deus está trabalhando em alguma coisa na minha vida, eu estou crescendo espiritualmente. Está difícil, está doendo, você chora sim. A Bíblia diz que a Bíblia não proíbe a gente chorar, não. Jesus, inclusive, graças a Deus, né? Ainda bem que Jesus chorou, porque tem gente que acha que espiritualidade não envolve choro. Envolve sim, lágrimas, né? Choro com sofrimento. Mas, acima de tudo, você perceba e creia na mão de Deus trabalhando no seu caráter. Nós, às vezes, focalizamos muito a nossa vida no alcançar coisas, né? A gente mede a vida da gente o seguinte: eu sou o cara abençoado. Por quê? Porque eu já conquistei uma casa própria, que eu tenho estabilidade financeira, porque os meninos já formaram e estão aí tendo a vida profissional, quem está nessa fase aí, né? Então, tenho uma estabilidade financeira, eu já conquistei muita coisa, Deus está me abençoando. Mas vou dizer uma coisa para você: tem muito incrédulo aí, tem muito, mas muito incrédulo que tem as mesmas coisas que você tem, que eu tenho. Tem incrédulo que já formou os filhos, tem incrédulo bem-sucedido, tem gente que assim, tem total rejeição ou insubmissão a Deus e que está prosperando, entre aspas. Então, o critério não é aquilo que eu tenho, o critério é o meu caráter. Deus está transformando o meu caráter. Nisso está o nosso sucesso, meus irmãos. Está certo que Deus nos abençoa com coisas materiais? Sim, abençoa mesmo. Mas o foco de Deus é na construção do meu caráter. As coisas que eu conquistei, que você conquistou, nós não vamos levar. Nada. Mas o meu caráter vai para o céu. O seu caráter vai para o céu. Amém? Eu tenho um texto da palavra de Deus, gente. Eu estou fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas me veio a isso à mente, eu quero falar com os irmãos. Isso é tão sério. Eu queria que vocês abrissem lá em Efésios. Deus trouxe isso aqui na minha mente agora, com certeza Ele tem um propósito. Eu gosto de seguir muitas vezes esses toques de Deus. Você já observou em Efésios capítulo 5, quando a palavra de Deus fala do relacionamento familiar? Efésios 5, 22. Quando ele fala do relacionamento familiar, abriu a sua Bíblia? Amém? Olha aí, eu vou falar rapidinho, porque para não sair muito. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qual é a direção de Deus para as mulheres? Submissão, não é? Sujeição, submissão. Amém? Em seguida, começa a falar dos maridos. Nessa relação familiar, mulheres, sejam submissas. Maridos, amem as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, presta atenção lá. Por que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela? Verso 26. Para que? Leiam, por favor. Para que? Me dá uma melhoradinha no meu som aqui, que eu estou com um pouco de dificuldade de ouvir. Talvez que eu esteja aqui na frente das caixas. Vê o que dá para fazer, mas não se preocupa muito não, tá? Se não der, vamos assim. O que eu quero mostrar para os irmãos? Já melhorou um pouquinho. O que eu quero mostrar para os irmãos? Para que a santificasse. Por que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Para o quê? Olha para a sua Bíblia e me responda, por favor. Tendo o quê? Por meio da lavagem da água pela palavra. Para quê? Verso 27. Para apresentar a si mesma a igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santo sem defeito. Você entendeu isso aí? Cristo se entregou para santificar a igreja e entregar a igreja a Deus no último dia, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Entendeu? Tranquilo? Agora veja o verso 28. Assim também assim como Cristo fez com a igreja, assim também o marido faz com a esposa. Ele se entrega por ela e ama para quê? Santificar a esposa, purificar a esposa, para que no último dia ela chegue na presença de Jesus sem ruga, sem mancha, sem mácula. Entenderam isso? Amém? Então você percebe que o ambiente familiar é o lugar por excelência onde Deus vai trabalhar minha vida espiritual e a sua, na relação marido-mulher. E olha aí, meus irmãos, maridos, que responsabilidade Deus colocou na nossa mão. Hein? Só Deus em Cristo Jesus. Eu, como marido, vou, no meu ministério como marido, trabalhar a minha esposa, ajudar a minha esposa a se santificar, para que quando ela se encontrar com Jesus, ela esteja pronta. Então, eu como marido, tenho responsabilidade em ajudar a minha esposa a tornar-se o quê? Semelhante a Jesus. E vice-versa. Ah, pastor, então aí as mulheres podem cruzar o braço e falar assim, então, marido, se vira. A responsabilidade de me levar pura para o céu é sua. Tá certo? Não. O que vem antes do amar? Mulheres do quê? Sujeita. Então, é nessa relação de sujeição e essa relação de amor é que os dois o quê? Vão crescendo espiritualmente e vão chegar melhores no céu. Vão tornar-se semelhantes a Jesus. Essa mesma relação acontece com pai e filho. Pais, não provoquem a ira os seus filhos, disciplinem eles no temor do Senhor. Filhos, por sua parte, honrem seus pais. E é nessa relação que nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. Então, às vezes a gente pensa, a igreja, eu me santifico, eu cresço espiritualmente na igreja. O lugar por excelência é no lar. É no lar. Aqui na igreja a gente passa algumas horas. E aqui na igreja todos nós somos santos demais. É ou não é? Não é verdade? Aqui na igreja nós somos santos. Agora vai conviver lá em casa. Não é? Aí a gente mostra quem de fato a gente é. 24 horas por dia. Aqui na igreja a gente disfarça bem. E as pessoas não descobrem. Mas lá em casa não dá para ficar disfarçando o tempo todo. Uma hora a coisa
a gente mostra que é. Não é? E aí, quando a gente é transparente, é sincero, Deus usa a nossa esposa, como Deus usa o nosso esposo, como Deus usa o papai, como Deus usa o nosso filho também para trabalhar o nosso caráter. Quem já tem os filhos crescidinhos sabe quantas vezes você se viu no seu filho. Você foi castigar ele e aí você ficou assim falando para você mesmo: nossa, igualzinho eu. Mal criado igual eu. Respondão igual eu. Não é? E às vezes a mulher gosta de falar assim: bem, igual você, hein? Né? E às vezes o marido fala assim: bem, puxou seu cunhado, seu irmão, hein? Olha aí. Né? Que a gente se vê neles. Então, dessa forma, Deus trabalha o nosso caráter. E nós estamos nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Amém? A lei básica, a lei principal. Se a gente pudesse escolher assim: pastor, qual é um princípio básico para o crescimento espiritual? Existem muitos. Mas hoje eu queria apresentar para vocês, queria que você pensasse comigo sobre um princípio básico que a palavra de Deus nos apresenta, que está no capítulo 6 de Gálatas, versículo 7 e 8. Qual que é a lei básica aí? Vamos ler lá? Está aqui, ó. Não vos... Aquilo que o homem semear, isso também. Porque o que semeia para a sua própria carne, colhe. O que semeia para o Espírito, colhe. Quem semeia semente de tomate, colhe tomate. Não é? É isso que a palavra está dizendo. É interessante que Deus é tão maravilhoso em tudo que Ele faz, inclusive um método ou a maneira de Deus nos ensinar. Deus nos ensina através de comparações. O tempo todo Jesus fez isso, né? Ensinando por parábolas. Havia certo homem, né? Aí ele começa a contar uma história e a partir daquela história faz uma aplicação. O apóstolo Paulo segue a mesma didática de Jesus. Ele usa comparações. E agora ele usa a comparação da lavoura para nos ensinar sobre maturidade ou crescimento espiritual. O que ele está dizendo aqui? Olha, assim como o lavrador colhe aquilo que ele semeia, assim também nós espiritualmente vamos colher aquilo que nós semeamos. Se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Ou seja, se nós plantarmos coisas da carne, o que nós vamos colher? Vamos colher morte, corrupção. Mas se nós plantarmos coisas do Espírito, nós vamos colher? Qual é a lei aí? A lei que é naquilo que você investe a sua vida, naquilo que você investe a sua vida, você vai colher lá na frente os resultados disso, no aspecto espiritual. Vamos entender melhor isso? Vamos entender melhor isso. O capítulo 5, versículo de número 16, nos explica melhor sobre essa lei. Nós começamos de trás para frente. O capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? Você vai observar no capítulo 5, 16 até o final, que aqui há duas palavras que repetem: Espírito e carne. Ok? Então ele diz assim: andai no Espírito, que jamais você vai atender aos desejos do quê? Da carne. Ok? Vamos me respondendo aí. Porque a carne faz o que contra o Espírito? Milita. O que é milita? Guerreia. A carne guerreia contra o Espírito. A ideia aqui não é assim, eles convivem. Não, eles não convivem em paz. A carne não convive em paz com o Espírito. Não há,
Porque a Bíblia está dizendo, não há meio de você conciliar as duas coisas. Certo? Amém? O espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne luta para que você não faça aquilo que seja do vosso querer. Mas, o contrário. Se você é guiado da carne, a carne vai lutar para que você não faça aquilo que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Mas o contrário. Se você é guiado pelo Espírito, você já não está sobre a lei. Que lei? Que lei é essa? Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Qual a lei? A lei da carne, muito bem, dona Carmen. A lei da carne é o quê? A lei da carne é assim, ela escraviza a você, domina você, quando você faz o que ela quer. Essa é a lei. Mas se você está no Espírito, o Espírito é superior à carne. A lei do Espírito é superior à lei da carne. O Espírito que está em mim e em você, ele implantou aquilo que Paulo chama da lei do Espírito e da vida. A lei da carne é a lei da morte. A lei do Espírito é a lei do Espírito e da vida. Você vai ver isso no capítulo 8 de Romanos. Muito bem, vamos continuar. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são o quê? Prostituição, lascívia. Podem ler. Vocês sabem que durante algum tempo da minha vida cristã, eu li esse texto e pensei que esse texto se referia a pessoas não convertidas, a não crentes. Você também? Mas esse texto aí se refere a crentes. A carta aos Gálatas, ela foi escrita para os crentes, e esse texto está se referindo aos crentes. Se você não é influenciado diretamente, ou se você não está debaixo da lei do Espírito, sujeito à lei do Espírito, você está sujeito à lei do quê? Da carne. Agora, você percebeu que essas duas leis atuam em você? Porque uma guerreia contra a outra, na mesma pessoa as duas leis operam. E aí o autor diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, olha, se você cede à lei da carne, vai resultar no quê? Prostituição, lascívia, impureza, paraná, 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 essas coisas horríveis. Agora, se você cede à lei do Espírito, o que vai acontecer? Versículo de número 22 em diante. O que você vai colher? Amor? Não há lei contra essas coisas. Não há lei da carne, não há lei, a lei da morte não prevalece, porque o Espírito está dominando. Amém? Vocês estão entendendo que esse contexto de guerra e de oposição acontece na mesma pessoa? Eu quero que vocês digam para mim, amém ou não. Ou você acha que você converteu, você está livre da lei da carne? Não. Até a morte, nós estamos debaixo dessas duas leis. Até a morte. Por isso Paulo usa a figura velho homem, novo homem, já viu? O velho homem está completamente dominado pela lei da carne, lei da morte. Efésios fala que ele
está morto em seus delitos e pecados. Ele não tem força. Mas quando você aceita Cristo como Salvador, a Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo. Deus implanta em você uma nova lei, uma nova força. É como que você está dirigindo e de repente o sinal vermelho fecha para você. O que você faz? E se você não pisar no freio, o que acontece? Você passa o sinal, mas depende de quem pisar no freio. De você. A lei está lá posta. Se você obedecer, muito com certeza, sim, quase que 99,9%, a sua vida será preservada. Mas se você não obedecer, pode acontecer o quê? Um acidente e você vem à morte. Quem vai pisar no freio? Você. A lei está lá. Não é? Amém, gente? Vamos entender um pouco o fruto do Espírito? Fruto do Espírito, ele alcança 3 áreas da nossa vida. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as outras pessoas e o nosso relacionamento conosco mesmo. Então, o fruto do Espírito, às vezes a gente lê o fruto do Espírito aí numa leitura só e não consegue entender e não consegue ver uma certa lógica. Então, presta atenção. O fruto do Espírito, em primeiro lugar, ele descreve 3 qualidades que estão diretamente ligadas a Deus: amor, alegria e paz. O Espírito coloca amor em nosso coração. A alegria do Espírito habita a nossa alma. A paz divina habita a nossa mente. Amor, alegria e paz permeiam a vida de um cristão cheio do Espírito. Na verdade, nós podemos dizer que essas são as características principais e permanentes na vida de um cristão: amor, alegria e paz. Características principais e permanentes, que são decorrentes do nosso quê? Relacionamento com quem? Com Deus. Mas aí vem o segundo grupo de qualidades, ou de virtudes: paciência, ternura e bondade. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz essa versão, na sua pode ser diferente, mas são palavras sinônimas. Aí se refere ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Paciência, que suporta a grosseria e a insensibilidade, e se recusa a se vingar. A gentileza, que vai além da tolerância negativa, de não desejar o mal, passando para gestos de benevolência e de bondade, desejando bem a todos. Quando a gente fala, então, em paciência e em ternura, nós estamos falando não apenas em você não reagir a uma grosseria, a uma ofensa. Nós estamos falando de você ir além. Você não apenas não reagiu, mas você desejou e fez o bem a quem tentou te ofender e te agredir. Tranquilo? Assim significa que vocês concordam. Assim significa que vocês não concordam. Essa é a explicação do texto no seu sentido original, porque às vezes a gente pensa assim: não, eu sou uma pessoa paciente, um cristão cheio de ternura, ou seja, eu fui ofendido, eu não fiz nada, fui quietinho, eu não reagi. Tudo bem, você começou bem, mas não é só isso. Você tem que dar um passo além, você tem que desejar e fazer a bondade ao outro. Maridos e mulheres, lembra do texto de Efésios? Como que a gente é levado a exercitar isso na nossa casa? Sim ou não? Hã? Eu estou falando um negócio assim que não tem nada a ver, não? Que na igreja é fácil a gente ser bondoso e paciente. Fácil demais. Agora em casa. Por isso que lá
é onde acontece a nossa maior luta. Amém? Paciência, ternura e bondade. Certo autor define isso como degraus ascendentes em nossa atitude para com os outros. Eu gosto dessa definição, degraus ascendentes. Primeiro eu tenho paciência, depois eu desejo bem e depois eu pratico bem para com aqueles que me ofenderam. Entenda isso. Amém? Primeiro você suporta. Assimila o golpe. Pum! Assimila o golpe. Você recebeu uma ofensa, você tomou um direto. Pum! Aí veio aquele impulso de responder. Aí o Espírito te dá força para você não responder. Aí você passa aquela pessoa, no primeiro momento você tem vontade de esganá-la. Mata esse miserável. Aí depois vem um punhado de textos bíblicos, o Espírito Santo trabalha no seu coração. Aí você fala assim, eu amo ele, eu amo ela. Eu entendo por que ele fez isso. E aí você está caladinho, na sua cabeça está passando isso. E aí o terceiro ponto, você faz o quê? Vai até ele e leva uma limonada gelada. Vai até ela e leva um presente, faz um carinho, tira o lixo para fora, né? Sem ela pedir, pega o sapato jogado na sala, guarda, né? E esses gestos de benevolência, de ternura que você sabe que marcam mesmo, né? Qual mulher que não se sente não se sente abençoada com o gesto do marido de tirar o lixo para fora todos os dias? É duro, hein, gente? Esse tal de tirar o lixo para fora, não é? Esse negócio não sei não, hein? Acho que lá no céu não vai ter lixo, não, se Deus quiser. Terceiro grupo de virtudes. Nosso relacionamento com Deus é o primeiro. Nosso relacionamento com o próximo, o segundo, e o terceiro, qual é? Nosso relacionamento conosco mesmo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra fidelidade é a mesma palavra que é traduzida por fé. Aqui parece não significar fé que confia em Cristo ou em outras pessoas, mas a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em você. É a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre suas promessas e termina o que começa. Mansidão, diferente do que a gente pensa, não é a qualidade de pessoas meigas e fracas, mas é de pessoas fortes e dinâmicas, que mantêm a sua força e energia sob controle. Domínio próprio é o senhorio sobre a língua, sobre os pensamentos, sobre as apetites e sobre as paixões. Meus irmãos, quando você junta essas três características aqui que eu acabei de falar, deixa eu repetir para você responder minha pergunta. Quando você pensa no nosso relacionamento com Deus, resultante de amor, alegria e paz, características daquele que está em comunhão com Deus, quando você pensa numa pessoa paciente, numa pessoa cheia de ternura e de bondade, quando você pensa numa pessoa que foi fiel às outras que estavam ao seu redor, quando você pensa numa pessoa mansa, quando você pensa numa pessoa que teve domínio próprio, você lembra de quem? Tem outra pessoa? Não tem, né? Não tem outra pessoa que você lembra que 100% viveu isso, não seja Jesus. Agora os irmãos entenderam por que maturidade é se tornar semelhante a Jesus? Porque ninguém como Jesus ofereceu o modelo para nós. Perfeito. Aí você fala assim, não, pastor, mas Jesus está lá no céu. Jesus viveu aqui. Era aí. Ele viveu aqui, a Bíblia diz que ele suportou todas as nossas dificuldades e provações, e na sua boca não se achou mentira nenhuma, nenhum dolo, nenhuma enganação.
Vocês sabem, gente, qual que é a pior coisa que o diabo anda fazendo por aí? É fazer com que a gente leia esse texto, como nós acabamos de ler, ouça uma explicação dessa e fale assim, pastor, isso aí não tem jeito aqui na terra não, viu? Pastor, olha, isso é muito bonito, mas não dá para viver isso aqui. Isso aí é um alvo, é uma meta que não dá para viver aqui. Isso é a maior estratégia do diabo, convencer você de que a palavra de Deus não é possível ser praticada. Essa é a maior estratégia. Quando o crente chega nesse ponto, ele já está na porta da igreja para fora. Na porta da igreja, eu estou falando simbolicamente, ou seja, ele está se afastando de Deus. Quando ele começa a duvidar que a palavra de Deus é verdade e é possível ser vivida. Porque na prática, o que a gente está chamando Deus? Quando a gente fala que Ele deixou uma coisa na Bíblia, diz para nós cumprirmos, mas ela é impossível de cumprir, nós estamos chamando Deus de quê? Mentiroso, de brincalhão. Deus não é sério, não. Ele mandou fazer um negócio, mas é impossível. Ele mandou eu viver isso aqui, pastor, mas eu não tenho condição de viver. Aí você entende Atos capítulo 1, versículo 8. O que está lá? Atos 1, 8. Mas recebereis, ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Ser testemunha, você consegue ser testemunha de Jesus quando você se parece com Ele. Você tem poder para isso? Você tem poder para isso? Não? Então nós temos que riscar Atos 1:8. Você tem poder para isso? Você tem poder para isso, meu irmão? O poder do Espírito Santo não veio sobre você? Então você tem. Não tem vergonha de dizer isso, não. Isso não é arrogância, não. Porque é o poder do Espírito em você, não é seu. E eu entendi o que você disse, viu, Anilton? O poder não é seu, do Espírito Santo que vem sempre em você. Mas a partir do momento que o Espírito Santo está em você, você tem poder ou não? Nós podemos ser esse tipo de crente aqui ou não? Cheio de amor, de gozo, de paz, sermos temperantes, ternos, mansos, cheios de fé, de bondade, de benignidade, ou não? Irmãos, um estudo como esse que nós estamos fazendo aqui, ele precisa levar a gente a pensar, viu? E a orar e tomar decisões sérias. Quem já ouviu falar, que eu até mesmo já falou, que o testemunho da igreja às vezes é fraco? O testemunho da igreja está fraco. Sabe por quê, gente? Por causa disso aqui, ó. A igreja não está vivendo isso aqui, perdeu de vista isso aqui. Vocês estão entendendo por que Paulo diz? Quando ele escreve aos Coríntios, tinha que ser corintiano, né? Dona Ivonete, desculpa. Os corintianos eram brigões. Paulo disse que foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. E, gente, aí não é brincadeira, não, é verdade. Foi a igreja dos corintianos. Lucas, é verdade. A igreja que deu mais trabalho para Paulo foi a igreja em Corinto. Paulo disse que aquela igreja tinha o quê? Capítulo 3, dissensões, divisões, facções, brigas. Irmãos, o povo de Corinto ia tomar a Santa Ceia, sabe o que eles faziam? Saía correndo um na frente do outro, comia tudo e não deixava para os outros. O cara ia para a Santa Ceia para encher a barriga. Vocês acreditam num negócio desse? Ô Lucas, desculpa, não é nada contra os corintianos, não, mas... Vocês acreditam que uma igreja chega a esse ponto? E aí, por que a única igreja que Paulo fala sobre dom de línguas é Coríntios?
Porque os crentes eram tão imaturos que eles achavam que falar em língua significava ser mais espiritual do que os outros. Aí sabe o que eles faziam? Todo mundo queria falar em língua no culto de uma vez só e virava aquela bagunça. Aí Paulo falou assim, a igreja está uma bagunça, está todo mundo falando em línguas e ninguém está entendendo nada. Vocês têm um pouquinho de ordem, de respeito, prefira o outro. Faça a coisa com edificação. Mas os crentes eram tão egoístas que eles não pensavam na igreja, eles pensavam neles mesmos. O importante é ele se destacar e aparecer. Então ele falava na língua para todo mundo olhar para ele e falar assim, mas esse cara é espiritual mesmo, olha aí. Ele não estava nem aí com a igreja, ele não estava nem aí com os incrédulos. Paulo falou assim, tem incrédulo no meio de vocês que não está entendendo nada do culto de vocês. E Paulo falou para eles, eu prefiro falar 1000 palavras que o incrédulo, uma palavra que o incrédulo entenda, do que 1000 que ele não entenda. Então, profetiza em vez de falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Paulo não proíbe falar em línguas não, mas ele falou assim, olha, o problema de vocês é que vocês acham que falar em línguas dá status espiritual, e está todo mundo querendo falar mais do que o outro. Irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Isso é uma igreja, sabe por quê? Isso aqui, ó. Não havia prática disso aqui, não havia maturidade. O crente não era capaz de se submeter ao outro, não era capaz de perdoar. Havia disputa interna para quem vê quem era melhor, quem aparecia mais. Então, aí você pensa o seguinte, onde ficava Jesus nessa história, hein? Essa igreja se parecia com Jesus, mas estava cheia de dons espirituais. Eu quero perguntar para Jesus esse negócio lá no céu, Jesus, como é que é? Que coisa complicada, o povo gostava de trabalhar lá na igreja de Corinto, gente. O povo gostava de trabalhar. Todo mundo queria falar em línguas, todo mundo queria pregar ao mesmo tempo. Você está vendo? Você pode fazer a obra de Deus sem Deus? Você pode fazer a obra de Deus sem Deus, sabia? Você fala no nome dele, mas ele não está nem aí. Porque a verdadeira obra de Deus em nós, irmãos, é isso aqui, ó. Se a cada ano que passa na minha vida, que eu vivo com Jesus, que a gente fala isso, né? Cada ano que passa eu vivo mais com Jesus. Se você não se parece com Ele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, seríssimo. Então, esse estudo que nós estamos fazendo com os irmãos aqui, falando sobre isso, ele precisa mexer com a gente, viu, irmãos? Com as nossas atitudes. Ele precisa mexer com a gente. Nós não podemos participar de um estudo como esse. Uma vez não, eu já ouvi isso algumas vezes. O crente fala assim para mim, pastor, fulano me ofendeu e eu não consegui, eu dei o troco. Eu não levo desaforo para casa. Quarta-feira eu falei sobre isso com os irmãos, não levo desaforo para casa. Quando você não domina o seu impulso, o que está acontecendo com você? Qual lei que está prevalecendo? Isso significa que você está semeando para quem? No campo da... Você está entendendo? A reação sua, ela é consequência de uma série de hábitos e de práticas diárias no espírito. Ou seja, se as minhas práticas diárias, se a minha vida diária alimentou a carne, a minha reação vai ser de acordo com a carne. Corrupção, morte. Agora, se eu alimentei o espírito, a minha reação vai ser de acordo com o espírito. Eu tenho certeza que você já experimentou isso. Você foi provocado, você teve vontade de falar um punhado de coisa, mas você conseguiu se dominar. Mais tarde você pensa assim, Deus, muito obrigado por o Senhor segurou minha língua. Vocês já não passaram por isso? Ou eu tenho certeza que também alguns já passaram pela experiência contrária. Deus, me perdoa que eu devia ter ficado calado, não fiquei. Aí você pensa assim, não, mas como que acontece isso? Isso é resultado de um trabalho que você faz diário. Esse domínio que você teve na língua, nas suas ações,
Ele não foi uma coisa assim, ó, da noite para o dia, não. Ele é resultado de um trabalho de investimento no Espírito. Você, todos os dias que acorda, você imagina que você é um trabalhador na lavoura, um agricultor. A palavra fugiu, agora veio, um agricultor. Eu já vi a figura do agricultor que sai com a sacola cheia de semente. E aí os buracos já estão preparados, os sulcos na terra, e ele vai passando e vai jogando a semente, não é? Aí ele volta, tampa os buracos e depois ele vai regar, ele vai cuidar daquilo lá, não é? E aí, no final da tarde, ele senta cansado e ele contempla aquela lavoura sua que não apareceu nada ainda. Mas no outro dia, sem aparecer nada ainda, ele pega o quê? Vai lá, cuida, rega, até um dia começa a aparecer as primeiras plantas. Agora, ele sabe que ele vai colher aquilo que ele plantou. Resultado de um trabalho diário. Assim é na nossa vida. Nós só vamos mudar o nosso caráter, ou Deus só vai mudar o meu caráter, a partir do momento que eu, como agricultor, semear no campo do Espírito. Aí Ele vai abençoar o meu trabalho. Aí o crente fala assim, eu não consigo me dominar. Por quê? Aqui está a resposta. É porque você está investindo só na carne. Se você investir na carne, não tem como você colher isso aqui, ó. É por isso que o versículo fala assim, de Deus não se zomba. Não adianta você querer enganar a Deus. Você planta no campo da carne e aí você espera colher amor, paz, longanimidade, bem. Não, com Deus não se brinca. Se você plantou no campo do Espírito, você vai colher isso. Agora, se você não plantou, você vai colher outro. Entenderam o que o texto está querendo dizer quando de Deus não se zomba? Porque às vezes a gente quer fazer esse jogo com Deus, né? A gente quer ser um bom crente, a gente quer se passar por um bom crente, quer dar um bom testemunho, mas a gente não quer investir no campo do Espírito. E aí Deus fala para nós, olha, não adianta você querer brincar comigo. Você não é um bom crente e está fracassando no seu testemunho, porque você não está investindo no Espírito. Amém, gente? Isso é tremendo, não é essa palavra? Aí você entende por que muitas vezes nós fracassamos no nosso testemunho. A gente gosta de dizer assim, pastor, a gente para testemunhar não precisa falar não. Quem já ouviu falar isso, né? Eu já ouvi falar muito, a gente para testemunhar não precisa falar não, só com comportamento. Só que às vezes o comportamento da gente não consegue mostrar Jesus. Aí você pergunta, por quê? E a gente até põe a culpa no incrédulo. Esse incrédulo também, coração duro, o problema é que as minhas atitudes não tocam o coração dele. Não toca. Eu quero paz e harmonia na minha casa, mas todas as vezes que alguém me ofende, eu reajo. Desse jeito não dá. Eu quero um lar abençoado, mas enquanto o seu lar for o campo da carne, meu irmão, vai ser difícil. Com Deus não se zomba. Então, às vezes, a gente como pastor, eu tenho certeza que você já enfrentou isso também. Você chega num lar, numa casa, na vida de uma pessoa, e a pessoa mostra para você uma série de problemas que ele tem, e ele quer que você apresente uma solução, que você ore. Pastor, ora para Deus mudar a minha vida. Só que você faz aquela oração, mas você sabe, não vai acontecer de uma hora para outra, se essa pessoa não mudar suas atitudes. E aí você precisa gastar um tempo com aquela pessoa e falar, olha, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, mas você tem que mudar, você tem que começar a semear no campo do Espírito. Pastor, minha casa está uma bagunça, uma brigaiada. Sabe por quê? Está todo mundo semeando na carne. É por isso que está uma brigaiada. Não ora por mim, eu vou até orar, mas eu vou orar para Deus mudar você, para Deus mudar as pessoas da sua casa, para eles entenderem isso aqui. Eu estou falando muito casa, né, gente? Porque vocês sabem por quê. É onde a gente passa a maior parte do tempo. As maiores lutas nossas são em casa. Também as maiores conquistas nossas, graças a Deus, são em casa. Né? E Deus nos dá o privilégio. Amém, gente? Já vamos terminar. Vocês estão cansados? Então, né? Ninguém respondeu porque está cansado. Por semear,
Parece que o apóstolo está entendendo todo o padrão de pensamento, hábito, nosso estilo de vida, direção, disciplina na nossa vida. Isso inclui o quê? Certo escritor, que eu não me lembro o nome, disse que a nossa vida é determinada por aquilo que a gente faz no tempo de folga. Interessante isso, né? Aí envolve o quê? Amizade, literatura, lazer. Tem gente que tem em casa uma pilha de revista, Veja, Época, Cláudia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não tem uma pilha de livro evangélico. Dá notícia de tudo quanto é fofoca dos artistas. Mas se você pedir para contar a história de Davi, não sabe. A história de Ruth, quem que foi Ruth, pastor? Quem foi Noemi? Domingo à tarde eu estava lendo a história de Ruth, Noemi e Noemi, gente. Eu falei, meu Deus, que história maravilhosa. Eu estou pedindo a Deus para me dar sabedoria para me pregar sobre esse assunto. É maravilhoso demais a história. Maravilhosa demais, que história bonita, Noemi e Ruth. Agora, pede para o crente contar. Ah, pastor, não lembro, não. Mas sabe da notícia de todo mundo. Sabe que a Daniela Mercury, né? Tem a namorada, sabe de todos os detalhes. Você viu? Então, mas é isso mesmo, Elza, que gosto da carne. Está errado você saber dessas notícias? Não é isso. Mas se você não alimentar o seu espírito, o pastor Zé Roberto falou sexta-feira aqui, né, Arnaldo? Sobre o uso da televisão, não foi? Da tecnologia. Ele estava comentando com a gente aqui. Como às vezes essas coisas ocupam tanto a nossa vida e nos enchem de bobagem. Né? Em relação a todas essas coisas, precisamos tomar uma decisão. Porque nestas coisas estamos semeando o tempo todo e havemos de colher de acordo com o que semeamos. Amém, gente? Que colheita é essa? Semear para a carne produz uma colheita de corrupção. Deterioração constante do caráter nessa vida e também a ruína na próxima. Você já esteve diante de uma tentação e não resistiu? Sabe por quê? Caráter fraco. Alguém voltou para você o troco errado na padaria e você na hora teve que decidir, eu devolvo ou não? Ou devolvo ou não? Isso é caráter. Alguém pediu para você mentir, ou você tinha que mentir, e você falou, não vou mentir. Quantas vezes nós somos tentados a isso, não é? Quantas vezes? Na hora de marcar o cartãozinho de estacionamento, você coloca 1 hora a mais. Você sabe que a menina do estacionamento está lá na frente, ela não vai ver, você vai ter 1 hora a mais. Mas também, esse estacionamento caro desse jeito, e a gente justifica, né? Esses enganos, essas mentiras que a gente faz. Menino, fala aí que eu não estou, não. Pai, telefone para o senhor. Não, menino, eu já falei que eu não estou. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Menino, fala que eu não estou. Aí o menino aprende a prática da mentira. Vocês estão vendo? Por que a gente não resiste à tentação? Está aqui. Nós semeamos para a carne. Semear por espírito produz caráter semelhante ao de Jesus. Esse caráter é fruto do espírito agindo em nós. Semear por espírito, por sua vez, produz uma colheita de vida eterna, que é a comunhão cada vez mais íntima, já agora com Deus e no último e glorioso dia. Eu vou pular isso aqui para a gente terminar. A origem do fruto é sobrenatural e nós já falamos bastante sobre isso, vem de cima, o Espírito é responsável por produzir, eles são a colheita do que o Espírito planta na nossa vida. Quando nós dependemos de nós mesmos, o que surge naturalmente é prostituição, impureza, lascívia, bebedice e glutonaria.
Mas quando nós dependemos do Espírito, nós colhemos o fruto do Espírito, o contrário. Confiabilidade, humildade, domínio próprio. Essa origem é sobrenatural. Não tem explicação para isso, não. Não quero entender isso, não. Não tem mágica, não tem uma receita de bolo. O Espírito age na sua vida de um jeito e age na minha vida de outro, produzindo esse fruto. Não tem como. É sobrenatural. Isso aí é um milagre que Deus faz na minha vida e na sua vida. O primeiro milagre é o milagre da salvação. O segundo milagre é me tornar todos os dias semelhante a Jesus. Isso é um milagre. E é o Espírito que produz isso na nossa vida. A maturidade é gradual. O fruto é um processo natural, condicional e gradual. O Espírito Santo implanta vida na alma instantaneamente no momento do novo nascimento, mas ele leva tempo para produzir caráter. Você recebe a Cristo, o Espírito Santo implanta vida na hora. Agora, o caráter é um processo que vai todos os dias. Você vai semeando no Espírito e vai colhendo o fruto do Espírito. E Deus vai transformando o seu caráter. A ênfase na santificação gradual, ou no crescimento como um processo, não tem a intenção de desculpar nossa pecaminosidade contínua, nem de incentivar nossa preguiça, nem de afrouxar nossa expectativa, mas de nos advertir contra a ideia de um crescimento instantâneo e automático. Tem gente que então pode pensar o seguinte: pastor, já que o crescimento é um processo que leva tempo, então isso justifica alguns pecados meus, né? Então fico tranquilo, né? Eu tenho pouco tempo na fé, então eu posso dar um punhado de mancada ainda, e a gente vai justificando. Não, a ideia não é essa. A ideia é advertir para você que o crescimento não é automático. Mas você não pode perder de vista. Não sei. Aí é você que já está me trazendo essa informação, né? Tá certo, Anilton. Amém, gente? Se compreendermos como esta atuação de Deus é gradual, seremos mais ativos em colaborar com o Espírito Santo. Amém ou não? Bênção, não é? Aplicação prática. Já que a semelhança de Cristo é de origem sobrenatural, precisamos ter humildade e fé. A humildade para reconhecer que nós não podemos produzir a colheita por nós mesmos. E fé para crer que Deus pode fazê-lo amadurecer, hein? O justo viverá pela... Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Entenderam por que a fé é central na vida cristã? Eu creio que Deus está trabalhando na minha vida. Como? Eu não sei. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou procurando semear no campo do Espírito. E eu creio que Deus vai me tornar cada dia semelhante a Jesus. De tal forma que quando chegar lá no último dia, Jesus vai olhar para mim e vai falar assim: esse se parece comigo, pode vir. Benção, hein, gente? Já que a semelhança de Cristo tem crescimento natural, desde que disponha das condições adequadas, ou seja, você jogou a semente para colher tomate, você tem que dar condições ideais, você tem que aguar, você tem que ter sol, e isso é nós que fazemos, né? Nós damos as condições ideais. Desde que dispõe de condições adequadas, pulou aqui. Desde que dispõe de condições adequadas, precisamos ter disciplina para garantir que as condições estarão disponíveis. Só se pode colher o que foi semeado. Uma coisa bonita no agricultor é a disciplina, né? Vocês já viram como o agricultor é disciplinado? E é paciente. Já que ser semelhante a Cristo vem de um amadurecimento gradual, precisamos ter paciência e... Você trabalha, você semeia, você joga a semente, você cuida da semente, você investe, mas você sabe que esse processo vai ser gradual. E você sabe que o resultado final será produzido por Deus. Agora, aqui nesse momento, sabe o que nós estamos fazendo, na prática, à luz desse texto? Semeando no campo do Espírito.
Essa é a visão que eu preciso ter. Eu vou na igreja por quê? Exercitar minha mente espiritual, vou conhecer a palavra, eu vou estar com os meus irmãos, usufruindo de comunhão, estou investindo no Espírito. Bem? E quando você vai jogar futebol, ou quando você está... O que as mulheres gostam de fazer aí, gente? O homem gosta de futebol, a mulher gosta do quê? Não fala isso, Lucas. Eu sei o que você pensou, não fala. Você vai falar que as mulheres gostam de novela? Não é. O que as mulheres gostam de fazer, Lídia? Passear no shopping. Acertei ou não? A gente pode passear no shopping e semear para o Espírito? Pode. Você não precisa ficar alienado do mundo. Não precisa ficar alienado do mundo. Né? Aliás, é um bom exercício para o Espírito. Você pega o cartão de crédito do marido, coloca ele na bolsa, dá uma volta no shopping e não gasta nada. Isso é uma forma de você semear para o Espírito. Domínio próprio. Não é? Certo? Vou falar para os jovens, uma forma de você semear no Espírito, quando você for comprar uma roupa, você pensa bem na filosofia que está por trás daquela roupa. Pensa na filosofia de quem fez. É mostrar seu corpo? É valorizar a sua sexualidade ou sua sensualidade? Então você para e pensa. As pessoas perguntam para mim muitas vezes isso. Ah, eu vou numa festa, pastor, posso ir numa festa? Que campo que você vai semear lá? Aí você decide, né? Que campo você vai semear? Tem uns caras que vai para umas festas bem difíceis aí e falam assim, pastor, estou indo para evangelizar. Ah, beleza. Então vamos ver se você vai conseguir, né, mostrar esse Jesus lá naquele ambiente. Não, mas Jesus se assentou e comia com os pecadores. Aí a pessoa vai lá no extremo, né? Então cada um pense de si mesmo o que convém. Uma vez um jovem da igreja me procurou, já maduro, casado, mas jovem ainda. Sentiu o chamado de Deus para evangelizar nas boates. Eu falei, cara, que negócio, hein? Como é que é esse negócio? Me explica aí. Ele falou, pastor, o negócio é o seguinte, vou te contar a minha vida. Aí me contou a vida dele. Ele falou assim, pastor, grande parte da minha vida foi em boate, foi em balada. Gente, eu olhei para a cara dele, não acreditei. Sabe um cara aqui que você nunca ia imaginar que ele viveu? Ele chama Marcos. Eu falei, mas você, Marcos? Ele falou, pastor, você não sabe o tanto que eu fui baladeiro, gostava de... Eu falei, então, pastor, eu conheço esse ambiente. Eu desenvolvi um folheto, e se o senhor me autorizar, me abençoar, eu vou para a porta da boate distribuir folheto. Eu falei assim, olha, você está autorizado depois que você me contou. Agora, olha quem que você vai levar com você. Porque aqui na igreja tem uma turma capaz de se encontrar lá dentro. Você vai encontrar uns lá dentro. Ele falou, não, pastor, estou sabendo. Ele foi algumas vezes, depois ele desistiu. Mas foi um caso assim, sabe, eu senti firmeza mesmo, eu senti o chamado de Deus, ele ficou um tempo. Ele desenvolveu um folheto para evangelizar na porta do boate, foi. Então, é um critério joia para você decidir o que você vai fazer ou não vai. As pessoas perguntam a mim, pastor, posso isso, posso naquilo? Então, se você está determinado a crescer espiritualmente, pense bem como você está semeando, em que campo você está semeando. E aí, você já sabe que com o tempo você vai colher esses frutos de Deus para a vida eterna. Amém, gente? Quarta-feira que vem eu vou falar para você dos 5 hábitos ou das 5 práticas que nós precisamos desenvolver para crescer espiritualmente.